Ora então. Olá, Carla. Olá, Mariana. Boa tarde. Então, Boa tarde. antes de mais, queríamos lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui ao nosso projeto, partilhar um bocadinho da sua história neste mundo da ficção. Só para contextualizar aqui um pouco, este projeto Cineview surgiu no âmbito de uma cadeira. Nós somos alunos da Escola Superior de Educação de Viseu. Surgiu no âmbito de uma cadeira, da cadeira de Cibercultura, lecionada pela professora e jornalista Liliana Carona, e foi-nos proposta a criação de um site de tema livre. E nós decidimos criar um inteiramente ligado à ficção, cinema, séries, novelas, e achámos que seria muito interessante ter pessoas ligadas a este mundo da ficção e que estivessem disponíveis para nos dar o seu testemunho. Portanto, posto isto, vamos começar. Já nos apresentámos em off, mas eu sou o Luís, colegas, aqui. Olá, Luís. Eu sou a Mariana, uma das... Eu sou a Raquel. E eu sou a outra Mariana. Olá, Raquel. Ok. Mariana, está bem. A Mariana Loureiro foi comigo, Carla. Exato. Sou a outra, sou a Mariana. Pronto, Nós pronto, eu de forma informal dizer-vos que estou no meu telefone e então a plataforma Zoom fica com menos janelas, então sim. A Mariana Mendes, eu vou ter de vez em quando de ir oscilando para olhar para a Mariana aqui no meu ecrã, está bem? Ok, pronto. Mas agora vamos só explicar um pouco como é que vai ser o processo da entrevista. Nós vamos começar por fazer umas perguntinhas e depois no final vamos ter assim um momento mais soft, um momento mais livre, que vamos fazer um jogo da pressão no ar. Tá bem. Nós sabemos que a Carla já foi à Filomena Cautela, só que na altura não sabemos, acho que não fez este jogo. Pois não. Eu fui 2 vezes ao 5 para a meia-noite com a Filomena a liderar, mas não, a pressão no ar ainda não existia. Existiam outros desafios em direto, mas não a pressão no ar. Exato. Então pronto, Carla. A Carla é uma atriz maravilhosa e talentosa, disso podemos afirmar aqui que todos concordamos. Portanto, a Carla é de Lisboa, certo, Carla? Certo. Tem o curso de teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema no Politécnico de Lisboa. E já participou em inúmeros projetos, tanto em telenovelas como no teatro e também em curtas-metragens, nomeadamente no Cordeiro de Deus, que foi selecionado pelo Festival de Cannes no ano passado, não foi, Carla? Certo. E pronto, então, para começar, visto que as pessoas se calhar estão mais habituadas a vê-la na televisão e no teatro, nós queremos perguntar-lhe como é que começou a paixão pela representação. Portanto, nós sabemos que se calhar tem este sonho desde que o mundo, a própria profissão de ser ator ou ser atriz era um pouco banalizada, digamos assim, antes. E como é que foi lutar por isto até hoje? Pronto, o início de tudo, vamos assim dizer. Sim, o início de tudo, ou seja, essa pergunta leva-me assim a um exercício de ir um bocadinho lá atrás e ao contrário daquilo que é mais, não digo comum, mas ouvimos muitas vezes a história de que sempre tive o sonho de ser bailarina, ou sempre tive o sonho de ser cantor, ou sempre tive o sonho de ser ator. Eu nunca mantrei isto não era um mantra meu desde miúda, não tinha nada este sonho, pelo menos sintetizado numa frase, nesta coisa das crianças, que a determinada altura as crianças manifestam esta ideia, não é? De tenho o sonho de ser. Eu não me recordo de repetir esta frase, nem de ter isso como um sonho assim assumido. Lembro-me de quando era criança brincar muito ao faz de conta, mas isso é comum, faz parte das brincadeiras, não é? Fazer de conta, não é? Fazer várias personagens, pronto. Portanto, era o normal, não é? O jogo normal de uma criança. E à medida que eu fui crescendo, fui experimentando uma série de coisas que nada tinham a ver com este jogo, com o faz de conta,
estava um bocadinho relacionada com o desporto, também era assim muito idealista, tinha projetos de agricultura, até porque o meu sonho a determinada altura na adolescência era o de estar ligada a qualquer coisa que tivesse a ver com agricultura ou gestão da terra, não é? Ou das culturas da terra. Pronto. E então a determinada altura eu fui para Biologia, não é? Escolhi o curso de Ciências no liceu e a minha ideia era ser engenheira agrónoma, pronto, fazer uma engenharia. Mas eu tive a sorte e digo sorte porque é mesmo importante, que eu considero importante, considerei e continuo a considerar que as escolas tenham espaços de experiência de várias áreas. Eu tive a sorte de, no meu liceu, existir um núcleo de teatro que se chamava Núcleo de Teatro Gil Vicente, que me deu a possibilidade, mesmo estando num curso de ciências, de experimentar o teatro. E aquilo que mais me cativava era ler textos de teatro e experimentar esses mundos, mais do que fazer de conta, agora sou rainha, agora sou princesa, agora sou pescador, era entrar num universo completamente diferente e viver aquilo com outras pessoas, não é? Imaginarmos que estávamos num universo de fadas ou sei lá, pronto. Agora lembrei-me do universo de fadas porque um dos primeiros textos que eu experimentei e que fiz e que foi muito impactante na minha vida chamava-se Tristão e o Aspecto da Flor, que é um texto do Francisco Luís Parreira, e que nós fizemos no liceu, na Escola Secundária Gil Vicente, e pronto, e foi muito importante para eu então começar a projetar esta ideia de trabalhar em teatro e à partida ser atriz. Então pronto, assim muito sumariamente é isso. Foi preciso eu ter a possibilidade de experimentar esta área para depois perceber que queria dar uma hipótese e aprofundar isto. Sim. Carla, sempre teve o apoio da sua família? Portanto, quando decidiu que queria seguir o curso de representação, de ir para o Politécnico de Lisboa? Vou dizer que não. Eu sei que vou dizer que não, porque é verdade e não, mas dizer isto é muito duro, não é? Ou seja, a minha família tinha como discurso nós apoiamos-te no que for preciso, ainda hoje tem, não é? Nós ajudamos-te naquilo que precisares, mas claro, a minha escolha não foi bem vista e até hoje não é entendida, porque eu venho de uma família que tem um preconceito, aliás, como eu acho que está de alguma maneira instalado na sociedade, esse preconceito não está resolvido na nossa sociedade, um preconceito relativamente a toda a gente que decide fazer teatro, cinema, ou seja, toda a gente que está nestas áreas e que está mais especializado na área da representação. Existe ainda um preconceito. Pronto, eu diria que sim, que existe este preconceito. Não há um grande esclarecimento e ainda há aqui um fantasma da vida boémia associada às pessoas que decidem viver da representação ou que estão ligadas às artes, não é? E então a minha família também tinha esse referencial, não é? De se agora é artista, agora vai querer investir numa área de artes, não é? Neste caso de teatro, e portanto ela vai perder-se, não é? Há aqui assim, sim, no inconsciente, e se calhar não é tão inconsciente assim, até é bastante consciente, esta ideia e esta preocupação de quem envereda, quem acaba por enveredar por aqui, que está, para já, vai colocar-se numa plataforma de insegurança social, digamos assim, e depois vai também
porque para criar precisa de se perder. Pronto. Este preconceito que eu julgo que ainda está, apesar de tudo, muito, muito palpitante na nossa sociedade. E na minha família, a minha família também representa um bocadinho esse preconceito. Mas eu sei que eles ficaram só mais preocupados, mas estiveram sempre ali do meu lado, a tentar perceber exatamente o que é que isto é, e pronto, e foram se orgulhando, mas têm sempre muito medo, porque é uma profissão também muito exposta e que acaba por também os expor a eles, não é? Neste momento em que eu estou a dar esta entrevista, estou a falar da minha família e isso tem um impacto, não é? E também expõe. Portanto, há também aqui o medo da exposição. Não sou só eu que fico mais exposta, mas quem está comigo acaba por estar... pronto. Mas sim, portanto, estou a dar esta resposta um bocadinho grande, Claro. para dizer que não senti um apoio imediato e que a minha família gostaria que eu tivesse enverdado por um setor ou numa área que me desse mais segurança financeira, uma coisa mais, como é que eu hei de dizer? Mais ancorada, mais firme. Pronto. Então, Carla, a Carla acabou de nos contar que já entrou neste mundo do teatro já desde a época da escola. E nós gostaríamos muito que a Carla nos explicasse como é que funciona o mundo do teatro, porque nós sentimos que nós sabemos muito pouco, tanto sobre o mundo do teatro como das novelas, porque não somos atores, mas, por exemplo, para as novelas nós sabemos que é preciso um casting, por exemplo, para se conseguir entrar na novela. Mas como é que é no teatro? Como é que funciona? Pronto, como é que eu vou responder? Não é linear. Há aqui, eu vou sempre responder da minha perspectiva, da minha experiência. Como é que funciona? Como é que funcionou comigo? Portanto, aconteceu isto. Eu no liceu tive esta possibilidade de experimentar, como já vos disse, e repito, e depois eu percebi imediatamente, tive uma primeira possibilidade, porque eu comecei a fazer, portanto, como é que eu hei de dizer, fiz alguns espetáculos que tiveram visibilidade e uma das professoras deste núcleo de teatro do liceu tinha na altura a sua própria companhia de teatro e gostou do meu trabalho e convidou-me para fazer um trabalho na companhia, à experiência, não é? Pronto. E eu ainda estava a terminar o liceu, mas achei aquela proposta, aquele convite super aliciante e fui, pronto. Continuei os meus estudos e à noite tinha os ensaios, montámos uma peça, era uma criação coletiva que se chamava Abril, era uma peça que se chamava Abril, era sobre o 25 de Abril, sobre toda a história que envolve o 25 de Abril e pronto, e portanto fiz esse trabalho. A partir desse momento, eu trabalhei com atores profissionais, eu ainda não estava profissionalizada, de alguma maneira eu tive de trabalhar como uma profissional, mas eu não tinha, nesse momento, com 18 anos, não tinha um curso de teatro, só tinha a minha experiência teatral escolar, não é? Escolar de liceu, que nem sequer era de nenhuma escola técnica de teatro, mas, portanto, o que é que esse cruzamento, o que é que essa interação me provocou? Provocou-me imediatamente uma coisa. Eu estava a trabalhar com atores profissionais muito bons, com muita experiência, e eu percebi imediatamente uma coisa que foi: se eu quiser fazer teatro, eu vou ter de me inscrever numa escola e de aprender aqui uma série de coisas, porque senão não é possível eu sobreviver assim neste setor. Foi muito claro para mim, não é? Porque eu observava os atores mais velhos e percebia que, muito bem, aquela experiência estava a ser muito interessante e até tinha surgido por sorte, não é? Porque eu me encontrei com a Paula Sousa, que é atriz e é diretora de uma companhia que se chama Teatro Esfera, aqui em Lisboa, e eu pensei assim, ok, eu vou ter de honrar este convite, e foi o que aconteceu. Portanto, a partir daí eu
sem abandonar logo a minha ideia de ser engenheira agrónoma, porque também me candidatei a esse curso. Candidatei-me ao mesmo tempo à Escola Superior de Teatro e Cinema, fiz as provas, entrei com uma nota muito boa. E estou a dizer isto não é para me vangloriar, mas porque isso foi mesmo importante, ou seja, nesse ano eu entrei com a melhor nota. Digo-vos que se eu se não tivesse sido tão expressivo, eu talvez tivesse vacilado, ou seja, tinha feito as provas, tinha passado, mas se não tivesse um sinal bastante forte a dizer-me, não, Carla, é isto, eu acho que não tinha tido a coragem de, ok, bora, porque aquilo não estava no meu percurso. Portanto, foi mesmo muito importante, por isso, presunção ou vaidade à parte, não é por isso que estou a dizer, é porque, para mim, entrar com a melhor nota nesse ano fez-me pensar, epá, se calhar isto é mesmo para levar a sério. Final. Foi mesmo uma confirmação. Foi o sinal. Foi uma confirmação. Foi o sinal que realmente conseguiria vingar naquela área, se quisesse. Sim, para mim foi importante, ou seja, eu não teria estrutura mental ou emocional para perceber, se eu tivesse centrado, imaginem, com um 10 ou... Eu pensava assim, pronto, mas então foi muito claro, eu fiz o curso e deixei a engenharia agrónoma, nunca lá, quer dizer, fiz assim um seminário em hortofruticultura, mas foi uma coisa que ficou perdida no tempo, e até hoje que segui este caminho, portanto, sempre a tentar, pronto, portanto, não há um segredo. Voltando aqui à pergunta da Raquel, como é que as coisas funcionam? Na minha experiência funcionam com muito trabalho, sendo que o trabalho é sempre a janela, é sempre um mosaico, é sempre aquilo que faz com que eu vá para o trabalho seguinte. O facto de eu estar a trabalhar, de estar num palco, pronto, nestes 22 anos, para mim o busilis é estar sempre a trabalhar e esse estar sempre a trabalhar mostra-me para o trabalho seguinte e pronto, eu tenho tido a sorte, vou chamar-lhe sempre sorte, porque as coisas têm um lado também que parece, às vezes é muito aleatório, o encadeamento das minhas experiências levou-me a conseguir ter sempre trabalho, que é uma coisa que não é, pronto, por isso é que falo em sorte. Eu sinto que é especial, porque eu neste período todo lembro-me de uma crise que tive enquanto profissional em 2004, por aí, em que fiquei algum tempo sem trabalho, mas em 22 anos esse foi o único período em que eu tive 4 meses sem trabalho. Portanto, 22 anos de experiência, não é, Carla? Sim. Já são muitos anos. Mas nesta área, como eu acho que em todos, ou seja, nós como seres humanos estamos aqui sempre a aprender, não é? Então eu falo em 22 anos só para nós termos um referencial, mas o tempo é relativo. Eu não sinto, ainda por cima neste momento que nós vivemos agora, não é, de pandemia, em que está tudo a ser reestruturado, em que os paradigmas estão todos a mudar muito lentamente, mas estão todos a mudar, eu penso assim, ok, 22 anos, e agora? O que é que... Porque eu sinto que neste momento nós estamos a ser muito desafiados e resgatados para pensar na comunicação, que é também a vossa área e que será a vossa atividade principal, julgo eu. Estamos aqui todos a ser convocados para pensar na comunicação de uma maneira que eu acho que a partir de 2020 tem de ser necessariamente diferente. Não sabemos exatamente como, mas sim. E no teatro isso é também uma verdade, como vocês sabem. E ao longo desses 22 anos desenvolveu alguma superstição antes de entrar em palco? Sim. O teatro para mim tem uma abordagem também muito para mim, eu vou sempre reforçar isto porque é sempre assim do meu ângulo, na minha lente. Está sempre associado a um lado místico e nós lidamos com as nossas emoções que, como vocês sabem, são muito frágeis, portanto há um determinado momento para mim em que eu me socorro de uma ou outra
coisa que é muito até risível, mas são pequenos rituais pelos quais eu tenho afeto e que me ajudam a sentir-me um bocadinho mais segura a fazer uma outra coisa. Não é nada demais, não é um dos rituais que eu ainda tenho é, quando eu estou a trabalhar um texto, eu ando sempre com o texto, uso sempre o mesmo texto até as folhas ficarem com marcas de café e as bordinhas todas a desfazerem e o lápis todo esborratado das notas. Pronto, os meus colegas gozam. Eu tenho uma peça que já faço há 4 anos e as folhas já estão todas, parecem crochê, parece que andou ali o bichinho a traça a roer e eu ainda pego naquelas folhas todas todas velhinhas. Não podem estar novas, portanto. Se tiverem novas, eu acho que pode não ser um bocado mau sinal. Não é um mau sinal, mas é quase como uma crença, é tipo uma devoção àquele suporte, ao suporte do papel, não é? Que ainda por cima também já está a ficar ultrapassado. Hoje em dia, se calhar, há muitos colegas nossos, e vocês se calhar também têm essa prática, não sei, digam-me vocês, que é usar o iPad, e até porque por causa do antropoceno e das questões de sustentabilidade, termos menos papel e menos, não é? Menos esse recurso sempre a ser estourado. Mas pronto, naquilo que eu vos digo, também há uma consciência de sustentabilidade. É só imprimir o texto quando ele está mesmo na versão definitiva e depois andar com ele até ao fim. Pronto, portanto, e ter um texto novo é bom por causa do cheirinho da impressão e não sei o quê, mas é uma espécie de devoção. É como se aquele texto em papel fosse o meu companheiro mais íntimo naquele trabalho. E então eu acho que portanto, é isto, e depois enquanto eu pego no texto, a maior parte das vezes tiro o texto da mochila ou da minha mala, e no camarim eu abro o texto numa página qualquer, portanto eu leio o texto todo e depois ele fica aberto no camarim como se estivesse a respirar. Pronto, é assim uma ideia romântica. Eu abro o texto assim no camarim e como se estivesse estão comigo, é que entrou aqui uma chamada. Pronto. E deixo o texto aberto no camarim como se ele estivesse a respirar e eu através dele também respirasse melhor. Pronto. É uma fantasia que eu tenho, mas é a única superstição que eu tenho. Pronto, não? Se pudermos chamar superstição, é este ritual assim mais infantil ou mais místico. Pronto. E sendo que o teatro e os palcos então sempre estiveram muito presentes na sua vida, quando participou e gravava novelas, teria certamente de deixar o teatro um pouco de lado. Não sei se conseguiria conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E participou na novela Belmonte, em 2013, 2014, e a minha pergunta é, sendo que sabia que provavelmente teria que deixar os palcos ali um pouco, durante o tempo da gravação, teria que deixar um pouco os palcos do teatro de lado, qual foi o brilho que a novela teve, que a atraiu, que a chamou para deixar um pouco o teatro em segundo plano? Pronto, então, sim, eu enquanto fiz a Belmonte, eu tive de ficar um bocadinho, tive de partilhar o meu tempo, para além de na altura já ter um filho, portanto, para além de ter de partilhar, bom, mas eu com o teatro, o meu filho tem de me partilhar sempre com o teatro e o teatro sempre partilhar o meu tempo com o meu filho. Mas na altura da Belmonte, pronto, foi uma experiência de facto que me ocupou muito tempo, tentando não ir sendo objetiva em relação ao que me perguntas, Luís, do brilho que a Belmonte teve. Ela foi mesmo muito especial, porque de repente aconteceu ali uma conjectura diferente do que é, como vocês sabem, e até há pouco tempo, ou nós estamos a viver aqui uma questão que nos foi trazida pelos atores mais jovens, esta ideia de que não há castings ou há aqui um
panorama que está viciado e são sempre os mesmos a fazer. Pronto, eu não sei se vocês estão a par desta questão que os jovens atores lançaram para a sociedade e que vem também associada à questão da representatividade, não é? Para não termos sempre as mesmas caras e sempre os mesmos tipos de fisionomia a contarem as histórias. Pronto, isto é uma questão que nos é trazida agora pelos jovens atores, mas que se nós observarmos os discursos, o discurso que a Jane Fonda fez, ou todos os discursos que chegam até nós nas atribuições de prémios pelo mundo afora, nos vários festivais ou nas grandes galas de grandes prémios à ficção internacional, os grandes atores, os atores, para mim, todos os atores são grandes, todos mesmo, quem se expõe e quem trabalha nesta área. Eles dizem o mesmo e agora é o momento de trazer reativar ou ativar este discurso, que é mesmo importante que nós tenhamos várias fisionomias e um número muito amplo de atores a contarem as histórias. Pronto, e eu vou aqui, porque é que eu ativei este ponto? Porque na altura da Belmonte eu sinto que a forma como os atores foram escolhidos foi muito especial, porque houve aqui uma abertura nesse elenco. Se vocês observarem, há muitos atores que poucas vezes apareceram nas telas e que depois da Belmonte não voltaram a aparecer nas telas. Foi porque aquele projeto foi mesmo especial na forma como os atores foram escolhidos, na forma como se escreveu a novela. Pronto, houve muitos fatores que na verdade eu não posso entrar aqui em grandes detalhes, não porque sejam secretos, mas não são nada secretos, mas houve aqui estes fatores que eu não estou a querer dizer, tornaram, não têm nada de ilícito, mas sim tornaram aquele processo muito mais humano. Havia um grupo de pessoas que fazia parte da equipa de escolha, que fez com que o processo da seleção dos atores fosse mais humano. E para mim esse projeto foi e será sempre até ao final dos meus dias muito especial, porque tem esse tal momento da escolha do elenco que é muito, muito humano. E depois a forma como gravámos todos os dias e como se escreviam os guiões, como se escreveu aquela história, teve sempre esta humanidade. E pronto, e depois eu trabalhei ao lado de pessoas que gosto muito, que admiro muito, e uma delas já não está entre nós, que é o Filipe Duarte, o Pipo, que é uma pessoa muito especial para mim e para todas as pessoas do setor e extra-setor, porque era um ser humano inacreditável e que foi ele também muito responsável por esta humanização desta novela. Isso eu posso dizer-vos e é justo dizer. O Pipo foi muito responsável por esta humanidade e pela humanização, pela forma como fomos escolhidos e como se tratou aquela história. Ele foi assim uma pessoa mesmo importante. E será assim. Um grande ator. Não conhecia pessoalmente. Um grande ator e um ser humano inacreditável. É sempre muito importante e é sempre muito curioso. Nós também conseguimos ouvir a experiência de alguém que está nesta área há muitos anos e nós gostávamos de perguntar se tem algum tipo de conselho para pessoas que nos estão a ver e até mesmo para nós que estamos curiosos em relação a isso. Algum conselho que nós devemos seguir se quisermos ingressar nesta área ou se temos curiosidade em relação a esta área, e outros que não devemos seguir para também não nos prejudicar no nosso progresso? Coisas que não devem seguir eu não consigo dizer-vos, porque essas coisas normalmente nós não as identificamos. As coisas que não devemos seguir. Sim. Eu não sei, porque isto é engraçada a tua pergunta, Mariana,
o que é que devem seguir? Eu também não, é como eu vos digo, esta coisa dos 22 anos e da muita experiência, se há pessoas que se vangloriam, eu não consigo vangloriar-me do tempo. Posso ficar contente pelas conquistas, pelas coisas que eu consegui ultrapassar, mas quero dizer-vos que o tempo pode não significar nada e nessa medida eu não consigo aconselhar-vos assim de coisas chave e de ouro, mas eu sinto que quando nós escolhermos um setor, seja ele qual for, eu acho que nós devemos aproximar-nos, nós temos de nos aproximar desse setor, conhecer as pessoas na medida em que conhecer as histórias das pessoas, percebermos como é que nos podemos envolver com a área, mas estudar, é muito importante estudar, pesquisar, é muito importante observarmos, é muito importante neste setor sermos, por exemplo, bons espectadores, apaixonar-nos por aquilo que vemos nos palcos ou no cinema, ou na televisão, ou nas performances numa galeria, ou num teatro de rua. Ou seja, é bom sermos bons espectadores, é bom sermos bons pensadores, conversarmos sobre o setor, conversarmos sobre textos de teatro, sobre literatura, sobre filosofia, sobre a atualidade. Portanto, no fundo, é estarmos sempre muito envolvidos com a comunidade e depois também prestarmos muita atenção a nós próprios, não é? Sabermos escutar de uma forma geral. E estarmos sempre é importante um autoconhecimento também, percebermos quem somos nós hoje, o que é que queremos, de que maneira que queremos, sermos honestos connosco. Pronto, eu não tenho assim um conselho incrível. Para mim foi muito importante estar numa escola de teatro e digo-vos que eu fiz a Escola Superior de Teatro e Cinema, entretanto e fiz outras formações que foram sempre proporcionadas pelas companhias de teatro onde eu trabalhei, nomeadamente o Teatro Meridional, que é uma companhia com quem eu trabalhei durante muitos anos e que é uma companhia que privilegia a formação. Todos os processos de teatro, eu tive a sorte, todos os processos de criação, eu tive a sorte de, no início de cada criação, nós tínhamos um tipo de formação, seja de clown, seja de máscara, seja de tai chi kung, seja de yoga, seja de formações com uma componente mais teórica sobre o texto que íamos abordar, sobre o universo que íamos abordar. Portanto, no fundo, é estarmos em permanente pesquisa e estarmos a ganhar mundo, nós próprios. E ganhar mundo é queremos saber o nome da pessoa que nos serve um café, ou da pessoa que lava as ruas de madrugada à mangueira, sei lá. Ou seja, sabermos quem é o outro, termos a capacidade de ver de perto o outro. E acho que é pronto, depois depende da natureza de cada um e claro que não temos de nos meter na vida dos outros. Eu acho que isto também só faz sentido se for natural, não podemos forçar circunstâncias, mas pronto, percebem o que eu quero dizer? Claro, ou seja, estarmos muito ligados ao outro, para que a comunicação depois, nós que depois nos solicitam a comunicação num palco, num ecrã, para que de repente a comunicação seja genuína. E é isso. Pronto, então Carla, antes de passarmos ao nosso mini-jogo, o jogo nós prometemos ser bonzinhos nas perguntas, são só 4 perguntinhas. Portanto, vamos a uma última pergunta que é, a Carla tinha dito que no liceu houve uma peça que a marcou muito, não sei se será essa a sua resposta ou não, mas qual foi a peça que mais a marcou e se puder dizer o porquê?
Ok. Foi uma peça que eu estreei em 2007, que se chama Contos em Viagem Cabo Verde, do Teatro Meridional, encenação de Miguel Seabra, seleção de textos da Natália Luísa e direção musical e partilha de palco com o Fernando Mota, que é um músico brilhante. Pronto, e foi essa peça marcou-me porque eu sou filha de um cabo-verdiano e de uma portuguesa, sendo que a portuguesa, a minha mãe é da zona de Viseu, é de perto de Sátão, e o meu pai é da Ilha do Fogo, de uma aldeia que se chama Mosteiros, de uma aldeia-vila, entretanto já não é uma pequena aldeia, já é em grande. Em grande, do ponto de vista político, é um sítio mais privilegiado. Pronto, então, isto para vos dizer que o Contos em Viagem Cabo Verde fez com que eu me aproximasse mais da minha metade, não é? Se nós partirmos do princípio que somos metade mãe, metade pai, essa peça fez com que eu fizesse uma pesquisa e uma invocação de uma série de coisas e de uma cultura que faz parte, que é a minha raiz, e que me estrutura como mulher e como cidadã. Então essa peça foi determinante. Foi e é determinante, porque conheci a literatura cabo-verdiana de uma maneira muito mais próxima, muito mais profunda. Visitei uma série de autores muito inacreditáveis desse período da literatura cabo-verdiana, que é o período da claridade, dos claridosos. É este o nome, que é um nome muito bonito que se dá a este período da literatura em Cabo Verde. Portanto, foram textos da claridade que nós fizemos neste espetáculo. E pronto, e eu não sei se vos consigo explicar muito melhor porque é que este espetáculo me marcou. Está explicado. Já explicou. Sim. Vivi neste espetáculo uma coisa que foi uma comunhão com o público inacreditável. Nós viajámos muito com este espetáculo em Portugal. O espetáculo estreou em Cabo Verde, no Festival Mindelact, na Ilha de São Vicente, no Mindelo, na cidade do Mindelo, e depois fomos à Rússia com este espetáculo, fomos à Roménia, fomos aos Estados Unidos e, inevitavelmente, a reação do público era igual em todos os lugares. No final, parecia que as cadeiras tinham molas, as pessoas levantavam-se e isso não é, e eu estou a contar isto não é do ponto de vista do meu ego, não é? Neste sentido de nós gostamos de sentir os aplausos, esta ideia de que o ator gosta dos aplausos. Claro que sim, eu fico um bocado intimidada com os aplausos, se bem que os aplausos são super necessários e na antiguidade, ou está explicado que os aplausos eles existem para se espantar os espíritos, não é? É como se uma peça de teatro fosse a invocação dos bons e dos maus espíritos, e os aplausos surgem não para consagrar os atores ou para lhes dar os parabéns, mas sim para fazer uma higiene energética do espaço, ou seja, para espantar os espíritos invocados. E eu acho muita piada a isso, porque pronto, hoje em dia e a determinada altura na história do teatro, os aplausos são uma coisa meramente para alimentar o ego dos atores e para também ajudem-me com a palavra, motivar, e falta-me uma palavra que é uma espécie de um pagamento, falta-me uma palavra. Até é reconfortante ouvir os aplausos. É uma recompensa, é isso mesmo, é essa a palavra. Portanto, o aplauso surge como uma recompensa. Pronto, agora picando aqui em relação a este espetáculo que foi super importante para mim, para a minha vida,
os aplausos, quando surgiam, eu sentia que eles eram necessários desde o ponto de vista da tal higiene energética do espetáculo, porque o espetáculo invocava muitas pessoas, crianças. Eu fazia uma série de personagens, crianças, mulheres velhas, homens velhos, sei lá, a realidade social também do próprio país, naquela década de 70 e 80, pronto. E foi uma experiência que eu depois voltei a experimentar noutros espetáculos, mas não de uma forma constante. As salas estavam sempre cheias, com muita alegria, e chorávamos em conjunto e cantávamos em conjunto, então pronto. Toda essa festa foi muito marcante, e não quero ser pessimista, porque a vida está aí e eu acredito e tenho muita fé na vida que ainda está por vir, mas muito dificilmente, eu adoraria voltar a experienciar uma coisa deste género, mas as coisas não se repetem, e portanto a minha vida já valeu por esse momento. Foram quase 10 anos a fazer este espetáculo a espaços. A minha vida, posso sentir muito grata e premiada pelas alegrias que esse espetáculo me deu como intérprete. Pronto, então agora a parte final da entrevista. Agora é a pressão no ar. É a pressão no ar. É a pressão no ar. Cada um de nós vai fazer uma pergunta, que é de resposta rápida. Então, a primeira: qual foi a maior vergonha, ou se quiser dizer o maior fail, que já passou durante uma peça em palco? Se é que já teve algum. Sim, já tive uma branca no Rei Lear, Shakespeare, uma encenação que exigia que os atores estivessem completamente estáticos e portanto tudo o que acontecia via-se muito, não é? E então eu tive uma branca enorme. Era a personagem que eu interpretava era a Goneril, uma das filhas do Rei Lear, e tive uma branca gigantesca na estreia no Teatro Nacional Dona Maria II, na Sala Garrett. Foi um silêncio constrangedor para mim e para os meus colegas, mas a Paula Só que fazia de meu pai, era ela que interpretava o Rei Lear, esteve ali comigo estoicamente e ajudou-me a ultrapassar isso, mas fiquei tipo, só não se viu que eu fiquei assim tipo pálida, porque a maquilhagem era branca, tipo, a própria maquilhagem já era branca. Sim, não deve ser fácil estar ali no meio de tanta gente e depois do nada esquecer-se completamente uma branca. Deve ser complicado. Não, foi terrível. Eu fui no final da peça, toda a gente festejou e eu não consegui festejar. Fiquei com uma... E eu sou muito de festejar, sou muito festivaleira, sou muito festiva. Gosto muito, porque acho que as coisas têm de ser todas festejadas, mas nesse dia fiquei com uma frustração tão grande que eu lembro-me que fui a pé para casa, tipo Calimero, do género, como é que isto vai acontecer? E toda Deve ser uma coisa que acontece Sim, a quase acontece. todos os atores, digo eu. Sim, certeza. Deve ser raro Passar por uma branca. que quem Sim, isso sim. nunca aconteceu. Isso é completamente normal. Sim, Mariana. sim. Vamos então aqui aumentar um bocado a pressão e nós queríamos saber, porque como já contracenou com muitas pessoas, queríamos saber sobre alguém em específico que se destacou e alguém que se destacou tanto pela positiva como pela negativa. Eu tenho a sorte de em todo o meu percurso ter-me cruzado sempre com pessoas geniais. Em todo o meu percurso existe talvez uma pessoa que não foi tão genial do ponto de vista humano, mas eu não posso dizer o nome. Não vou dizer o nome. Claro. E quer destacar alguém, Carla? Assim, pela positiva. Pela positiva. Ai, Com quem mais Pode gostou? ser mais de uma pessoa, se achar que foi
É que eu tinha de dizer Exato. uma lista interminável, porque isto não é mesmo o número que eu estou a fazer. Eu tenho mesmo. Eu acho que o sucesso das coisas passa muito por eu ter-me sempre cruzado por pessoas que se destacam sempre. Eu, em todos os processos, tenho quase todas as pessoas que se destacam. Não há ninguém que. Não há mesmo. É como eu vos digo, eu estou a ser-vos mesmo muito franca. Em todo o meu processo, eu tenho só uma pessoa que não era bem formada humanamente e que dificultou a vida a toda uma equipa, mas é essa pessoa só, porque... Eu acho que está respondido. Acho que Ok. nós vamos aceitar a sua resposta. Então, a penúltima pergunta, Carla. Já recusou fazer alguma peça de teatro? Já recusei. Normalmente quando estou aqui a pensar, já recusei fazer. Normalmente quando eu recuso, tem acontecido ter a ver sempre com um choque de agenda. Posso dizer-vos que a última uma peça que me foi, ou seja, um convite que me fizeram há pouco tempo, eu sabia que não, que queria dizer não, mas foi muito difícil, e aliás a situação ainda está pendente, ainda não disse o não definitivo, mas esse não prende-se com uma responsabilidade que todos nós neste momento temos e que tem a ver com a representatividade. Ou seja, neste momento eu não posso aceitar alguns papéis que têm de ser feitos por outros atores. Então, percebem o que eu quero dizer? Ou seja, convidaram-me para fazer um projeto onde o meu papel tem de ser feito por uma atriz com outras características. E eu tenho a responsabilidade de sensibilizar a pessoa que me está a convidar, ajudar essa pessoa a perceber que há aqui questões muito sérias de representatividade que não podem continuar a ser dribladas. E pronto, e é isso. Mas ainda não está resolvido. Agora, a nossa última questão é assim, é uma questão assim um bocadinho mais séria, digamos assim, porque nós sabemos que a pandemia afetou muitas coisas e nós acreditamos também que, de certeza, não é, que afetou o mundo do teatro. Nós gostaríamos de lhe perguntar se pudesse dizer uma frase, ou seja, descrever uma frase sobre o tanto que a pandemia afetou, ou seja, o teatro. Conseguisse, exato. É difícil sintetizar numa frase. Nós temos neste momento muitas palavras de ordem, de luta, não é? Deixem cá, tenho que pensar em voz alta para fazer a síntese. A coisa mais rápida que me vem assim à cabeça é nós como país, nós como mundo, mas olhando para Portugal e como, portanto, vou dizer nesta escala, nós como país não podemos continuar a encarar a cultura como um bem de terceira necessidade ou de última necessidade. E para mim, desde sempre, desde que comecei neste setor e mesmo antes de imaginar que vinha aqui parar e que era mais pequena, percebia, mesmo na nossa televisão, quando tínhamos só a RTP2 a passar, a veicular conteúdos mais de uma dita, como é que eu hei de explicar-vos? De cultura, em que lembro-me de um programa maravilhoso da Maria João Seixas que divulgava
uma série de curtas metragens e médias metragens, cinema de autor, e que se conversava sobre isso, ou seja, todos estes exercícios de se falar sobre a arte, e ser-se ator, realizador, pintor, escultor, escritor, portanto, todo este tecido artístico, e não só, depois eu estou a afunilar muito, porque a cultura é tanta coisa, mas é uma tanta coisa que o nosso país põe sempre numa linha que não é considerada, e portanto deixem-me ver, a cultura é um bem de primeira necessidade, mesmo em tempos de pandemia. Está ótimo, Carla. Perfeito. Pronto, acho que a nossa entrevista chegou ao fim. Entrevista, conversa, pronto. Gostámos muito de ter aqui connosco. Na verdade, é a nossa segunda convidada, não é? Por ter partilhado a sua experiência connosco, e porque o Cineview, este nosso projeto, também passa muito por valorizar os artistas que neste momento, como tudo, têm sido muito afetados pela pandemia, mas em especial a cultura é o que vemos hoje. Portanto, olha, muito obrigada. Não sei se os meus colegas querem dizer mais alguma coisa. Não, acho que está tudo dito. Agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, por ter dado o seu testemunho. Foi muito interessante a experiência. Sim, principalmente obrigada, porque Mariana. às vezes é um bocado complicado contactar os profissionais desta área pelo trabalho que têm e pela quantidade de mensagens que recebem. Mas Por isso pronto, mesmo estamos ainda temos a muito agradecer a felizes. por ter... Exatamente. Por ter aceitado. Sim, isto é muito interessante, este agradecimento. Eu quando falei com a Mariana, eu disse obrigada eu. Quando no primeiro contacto, eu é que tenho de agradecer, porque claro que nós todos trabalhamos muito, e eu até acelerei a nossa conversa, porque eu disse em mensagem à Mariana Loureiro, e não à Mariana Mendes, disse que estou agora a sentir fisicamente o que é que esta pandemia significa. O que aconteceu foi que os trabalhos ficaram todos sobrepostos, tudo em atraso. Então, para vocês terem uma ideia, se eu não conseguisse falar convosco nesta hora, nesta semana, ia ser mesmo muito complicado. Eu estou a trabalhar manhã, tarde e noite para fazer é uma maratona para conseguir honrar todos os compromissos que estão pendentes desde um ano atrás, desde o primeiro confinamento. Isso não Estão agora a voltar todos. Sim, estão agora a voltar, quer dizer, A recuperar o tempo perdido. A recuperar o tempo perdido. Exato. Sendo que isto não significa, porque eu quando falo com os meus amigos mais fora deste esquema epá, que bom, está cheio de trabalho. Não é bem assim, ou seja, a precariedade, ela existe. Eu a única coisa que estou a fazer é exercer a minha palavra de honra e o meu compromisso como profissional, e porque eu quero muito as coisas, eu acredito que as coisas não podem parar, e nessa medida, por um lado, também não sou fundamentalista nisto, há uma outra coisa que, se vocês quiserem numa outra conversa eu posso desenvolver, que é, às vezes é muito importante parar para que a sociedade perceba a falta que de repente um apagão cultural podia ter numa sociedade. Portanto, eu não sou fundamentalista de correr a todo custo, mas aqui eu estou a falar em compromissos, honrar compromissos com estruturas que são muito precárias, que fizeram tudo para no primeiro confinamento nos pagarem alguma coisa, mesmo nós estando imobilizados, eles tentaram pagar-nos qualquer coisa, e agora nós temos de trabalhar por muitas coisas, por dinheiros que já recebemos há um ano e que agora temos de honrar esse compromisso. Portanto, este muito trabalho não significa que estamos com os bolsinhos cheios. Portanto, isto para vos dizer que, de facto, é um momento complicado, mas eu não quis deixar de sentir que tinha mesmo de conversar convosco. Primeiro, porque estamos todos aqui num exercício que é, vocês têm este projeto, estão têm o Cineview, estão neste vosso percurso,
eu, como atriz, estou a exercitar convosco e a pensar convosco que momentos são estes, não só vos conto a minha história passada, mas também fazemos aqui uma auscultação do que é o tempo agora. E esta coisa de dar uma entrevista com vocês todos nessas janelinhas e de eu não estar perto, é muito estranho mesmo, mas eu acho que nós estamos todos em treino e, portanto, sempre que eu puder, eu respeito-vos, não vos conheço, mas respeito-vos muito, e não é o facto de vocês estarem a fazer um trabalho para a escola que faz do vosso trabalho mais ou menos importante do que o trabalho numa outra plataforma com mais ou menos visibilidade. E eu acho que estes espaços, aquilo que, uma das coisas que eu vou-me calar já, só que eu vou passar a informação. Uma das palavras que me vinha muito no primeiro confinamento era a palavra fórum. E eu acho que mais do que nunca, isto que nós estamos agora aqui a viver, para mim é uma espécie de um fórum. Portanto, é um espaço de pensamento e de escuta, de auscultação e de treino de comunicação. E esse treino é um treino que vocês precisam de fazer e que eu também, como comunicadora, também tenho todo o interesse em fazer. E, portanto, obrigada eu. E espero que os meus colegas e que outros parceiros aceitem este vosso desafio e espero que este Cineview cresça ou que fique só neste âmbito que é o do vosso estudo e da vossa pesquisa, mas pronto, espero que os vossos desafios, que continuem a desenhar este tipo de desafios na comunicação. Muito obrigada, Carla. E é isso, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho, Carla. Beijinhos. Bom Tchau. trabalho. Obrigada.